com vocês. Estou muito feliz de louvar o nosso Deus, porque não tem nada melhor do que a gente estar na presença do Pai, né? Nada melhor. Glória a Deus. Estou aqui com alguns irmãos, né? Algumas irmãs e irmãos da Igreja Manancial do Amor. Meu lindo marido está aí também. E é uma alegria a gente servir o Senhor junto, aqui nessa casa do nosso Deus, né? Querido. E glória a Deus. Abra sua Bíblia. Antes eu quero citar o tema, né, da palavra do ano, que está lá em Isaías 60, né? Isaías 60. O ano passado, 2022, lá na Manancial do Amor, esse foi o tema do ano, a palavra do ano para nós. Levanta-te e resplandeça. E quando trouxe essa palavra, na hora deu aquele, né, impacto, mas ao mesmo tempo, aquela reflexão. Levanta-te e resplandeça. Vamos ler um pedacinho aqui? Isaías 61 vai dizer: levanta-se e resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. 2. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Amém? Levanta-te e resplandeça, né? É um tempo que nós precisamos nos levantar e mostrar a nossa luz. A nossa não, a luz do Senhor que está em nós. A luz do Pai que vai resplandecer sobre as trevas, né? Então, quando a gente vai resplandecer, quer dizer que tem o quê? Trevas. Às vezes Deus vai permitir a gente passar por uns momentos onde a luz dele vai resplandecer. Momentos difíceis, né? Momentos alegres, mas sabendo que a luz do Senhor precisa resplandecer. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Entender que a luz não vem de nós mesmos, a luz vem dele. E nós precisamos buscar essa luz, né, no Senhor. E eu gosto muito de uma pessoa da Bíblia, né? Eu sempre falo isso, e hoje eu quero falar um pouquinho de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 33:16. Para mim, Moisés foi um homem que resplandeceu a glória de Deus em todo o tempo que ele viveu nessa terra. Né? Resplandeceu a luz do Senhor em meio às trevas, em meio aos momentos difíceis. Quantos de nós temos resplandecido a luz do Senhor? Quantos de nós temos, em meio às trevas, mostrado, né, entendido que a nossa luz, que o que nós resplandecemos não pode vir de nós? Precisa vir dele. Nós necessitamos que a nossa força, que a nossa luz, que as nossas armas venham do Senhor. Amém? Não tem outra forma da gente prevalecer. Não tem outro meio de nós, né, permanecermos se a nossa luz não vier do Senhor. O único modo de vencer as trevas é brilhando. Brilhando a luz que vem do Pai. Amém? E Moisés 33 vai falar, depois de um tempo, né, em que Moisés ficou muito tempo com o Senhor em um monte, né, e quando ele voltou, o povo já estava todo disperso. Quando ele desceu, o povo já estava adorando uma estátua, um bezerro de ouro, já estava adorando um novo Deus, porque não conseguiu esperar a resposta do Pai, não conseguiu esperar aquilo que Moisés vinha trazer do Senhor. Né? Às vezes nós queremos apressar o agir de Deus. Muitas vezes nós queremos acelerar os passos. E quando parece que Deus não responde logo, nós queremos agir na força do nosso braço. Nós queremos fazer aquilo que nos apraz, aquilo que a gente acha que é certo. E aquele povo, ele fez isso, eles fizeram isso. Eles começaram a adorar um novo Deus, eles começaram a adorar ali uma estátua, né, um bezerro de ouro, e aquela ali se tornou a adoração daquele povo. E a palavra que Deus, lá no versículo 3, vai falar assim, Deus dá uma ordem para aquele povo. Deus ficou muito chateado, né, porque eles não souberam esperar. E Deus dá uma ordem para esse povo e diz assim: vão para a terra onde há leite e mel,
com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu o destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Amém? E Deus antes, ele fala assim: olha, eu não vou com vocês, mas pode deixar, eu vou matar os heveus, um pouco antes ele vai falar assim, no versículo 2, ele vai falar: mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Né? Então Deus já dá uma ordem para Moisés, fala para Moisés: fala para esse povo que eu vou levar a provisão que eles querem, eu vou levar o livramento que eles querem, eu vou dar para eles, né, o que eles precisarem comer, de beber, mas eu não estarei, a minha presença não vai com eles, eu não estarei presente nessa guerra. Vocês vou providenciar tudo que vocês querem, né? Porque eles pensavam muito naquilo que era material, muito em si mesmo, e Deus disse isso: se eles querem pensar em si mesmo, tá bom, vou dar tudo que eles querem, mas a minha presença não vai. Eu não irei com vocês. E Moisés, nesse momento, Moisés leva a palavra e vai para a tenda do encontro. Uma palavra dura. Às vezes nós queremos e nós caminhamos e nós queremos receber o bem de Deus, mas não queremos a presença de Deus. E aquele povo estava daquele jeito. E Moisés, ele vai para a tenda do encontro. E então Moisés começa a conversar com Deus. E lá no versículo 15, Moisés fala para o Senhor. Fala: Senhor, vamos ler a partir do 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha o desejo de Moisés de aprender mais desse Deus. Olha o desejo de Moisés de alimentar mais desse Deus. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir-me, a mim e ao teu povo, de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor responde: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Amados, essa palavra que o Senhor me deu, e Ele falou para mim: nós precisamos ser diferenciados dos demais. O que mais nos diferenciará dos demais dessa terra, se não for a presença de Deus em nós? O que pode nos mudar, o que pode nos transformar dos demais dessa terra, se a presença de Deus não estiver em nós? Resplandecer, eu fui pesquisar no dicionário, em alguma definição, em uma das definições, e essa foi a que eu mais me apeguei, vai falar assim: destacar-se dos demais. Resplandecer, destacar-se dos demais, ser diferenciado, não ser igual com todos, não ser a mesma coisa do que todos, não fazer o que todos fazem, não agir como todos agem, não se misturar com que todos se misturam, se a presença de Deus não estiver. Ser diferente, dos demais é saber que você não alimenta aquilo que vem de dentro de você. Ser diferente dos demais é carregar a glória de Deus por onde você for. Nesse tempo, amados, nós temos nos preocupado com tantas coisas e deixado a presença de Deus de lado. Quantas vezes nós temos caminhado, preocupado, e é uma fazer aqui, e é outra preocupação dali, e aquilo que eu tenho que ajudar ali, e às vezes, muitas vezes, vindo nos cultos de segunda, quarta, sexta, não sei quantos cultos você participa, vindo, mas a glória e a presença de Deus não está.
E o que Deus está querendo fazer nesse ano, Ele está querendo chamar os seus para a tenda do encontro. Ele está querendo chamar aqueles que são diferenciados para voltar à essência da adoração, para voltar ao primeiro amor, para voltar à adoração, para se prostrar diante dEle, para ser diferentes nessa terra. Uma terra de todos iguais, uma terra onde tudo é moda, onde tudo é liberal, uma terra onde, né, ninguém mais se preocupa com o outro. Uma terra onde a gente, né, se nós estivermos bem, se a nossa casa estiver segura, se a gente estiver alimentando, é muito difícil pensar no que o outro está precisando. Mas o Senhor te chama hoje para ser diferente dos demais. O Senhor nos chama para recordar quem Ele é, para relembrar quem Ele é, para ir para a tenda do encontro. Moisés, os momentos dele com Deus eram inegociáveis. Os momentos dele com o Senhor eram inegociáveis. Enquanto todo mundo estava nos seus afazeres, lá vem Moisés com as suas coisinhas para entrar na tenda do encontro, para se prostrar diante do Pai. Enquanto tinha afronta em cima dele, enquanto as pessoas falavam mal dele, enquanto as pessoas acusavam ele, enquanto as pessoas cobravam ele, porque ele tinha que fazer, ele tinha que prover o alimento, ele tinha que levar água, ele tinha que fazer algo a mais do que o Egito fazia, ele pegava as coisas e ia para a tenda do encontro. E muitos, ao invés de estar na tenda do encontro, olhavam Moisés caminhando de suas próprias casas, das suas tendas, olhando Moisés caminhando para entrar na tenda do encontro. Deus não quer mais que a gente fique olhando. Deus não quer mais que você olhe a glória que o outro está recebendo, a presença do outro, aquilo que o outro pode fazer. Deus não quer mais que você sinta somente quando alguém colocar a mão na sua cabeça. Deus quer que você sinta de buscar, de desejar, de ansiar pela presença dEle, porque é isso que vai fazer com que a luz do Senhor resplandeça sobre você. É isso que vai fazer de mim e de você pessoas diferentes nessa terra. É quando nós não negociamos a presença do Pai. Os momentos com o Senhor. Hoje é tão difícil olhar e saber quem realmente é, quem realmente é cristão. Os crentes, né, que a gente sempre usou. Quem é crente? Por quê? Porque hoje as vestimentas são iguais. Hoje aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes, não difere se nós somos realmente um cristão ou não. Muitas vezes aquilo que nós pensamos, nós não sentimos vontade de filtrar e de repreender aquilo ali da nossa mente. Deus quer nos lavar. O Senhor, Ele quer nos levar para a tenda do encontro. Ele quer nos diferenciar dos demais. Eu não sei como você tem vivido a sua intimidade com o Pai, como você tem vivido os seus momentos com o Senhor, mas hoje o Senhor te diz: filha, filho, eu quero estar com você, eu quero ser a sua essência, eu quero te diferenciar dos demais dessa terra. E nós precisamos lutar, buscar por essa presença. Eu ouvi uma história muito, muito interessante, né? Russell Shedd, né? Russell Shedd, a filha dele, no velório dele, né, ela fala assim que, ela dá um depoimento e ela fala assim: eu sei que o meu pai pecou, porque a Bíblia diz que ele pecou, mas eu nunca vi meu pai pecando. Mas eu nunca vi ele fazendo algo, né, que pudesse transgredir, né, com a palavra do Senhor, eu nunca vi. E aí eu fiquei impactada, né, com essa história. E aí eu escutei uma outra história dele. Diz que ele estava já de idade, né, bem velhinho, já de idade. E aí ele foi fazer uma viagem para uma das palestras dele. E aí tinha um assistente, alguém que caminhava com ele, né, que caminhava com ele nessas viagens para cuidar dele também, né, para dar um apoio para ele. E diz que entrou no avião uma mulher muito bonita, vestida a vácuo, tudo colada, né? Muito bonita, e ela entrou assim muito elegante, muito bonita. E na hora,
aquele homem, o Russell Shedd abaixou a cabeça, e aquele homem, né, do lado dele, pegou e falou para ele assim: nossa, eu não vejo a hora de eu ficar mais velho para conseguir vencer essas tentações. Aí o Russell Shedd olhou para ele assim e falou: eu também. Quer dizer o quê? E eu aprendi muito com isso. Quer dizer o quê? As tentações, elas vão vir até o fim. Até o fim. Cabe a mim e a você ser diferente dos demais dessa terra. Lutar contra as tentações, vencer as tentações, porque elas virão. Eu aprendi tanto, eu ri tanto, que eu falei: gente, pensa, eu já estava com uns 90 anos, né? Estava esperando ficar mais velho para vencer. E às vezes e é assim que a gente vai viver. Nós vamos ter que abaixar a nossa cabeça, nós vamos ter que repreender a nossa alma, nós vamos ter que repreender os nossos pensamentos, mas dizer: eu não vou me igualar aos demais desse mundo, porque eu sou diferente, porque o Senhor está em mim, porque a luz do Senhor não pode parar de brilhar em mim. E assim nós vencemos as tentações, assim nós vencemos as adversidades, assim nós vencemos o dia mau, assim nós vencemos o dia em que a notícia ruim chega. Sabendo que do Senhor vem a nossa força, que do Pai vem a nossa força, que eu não posso negociar aquilo que vem do Senhor. E olha, e a filha dele nunca soube disso, só o assistente. A filha dele não soube disso. Por quê? Porque ele nunca deu brecha. Porque ele nunca se fez mostrar a luta que ele estava vivendo, que ele pudesse viver, aquilo que ele estava guerreando dentro dele. Às vezes a gente passa por uma luta tão pequena: ai, Senhor, será que eu vou aguentar? Ai, meu Deus do céu. Gente, não há tentação, né, que nós não somos capazes de suportar, porque junto com ela o Senhor manda o escape. Não há dificuldade que nós não conseguimos, né, vencer, porque junto com ela o Senhor traz o escape. Na segunda-feira eu falei um pouco do testemunho daquilo que Deus fez, né, na minha vida, na minha saúde. E eu lembro que bem no dia que eu estava passando muito mal, eu estava falando com o Juliano no caminho. No dia que eu estava passando muito mal antes da cirurgia, foi quando eu falei: pastor, acho que foi antes da cirurgia, que eu falei: pastor, eu posso levar uma palavra? Por quê? Porque eu estava passando muito mal na cama. Foi um momento que eu estava sentindo muito mal, né? Uma fraqueza muito grande, um mal-estar. E eu falei: Deus, eu não aceito isso. O Senhor tem um propósito na minha vida. E eu vi lá, na hora o pastor mandou lá uma escala, lá no grupo que a gente tem. Quem queria pregar? Eu falei: como um ato profético, eu vou dar meu nome. Porque eu não vou parar. Porque eu não vou parar no dia mau. Eu não vou deixar com que o dia mau me vença. Eu não vou deixar com que o dia mau mine as minhas forças, mine a minha fé. Eu não vou deixar, mesmo se a enfermidade bater, mesmo que se qualquer coisa, né, acontecer, eu vou arrastando, mas eu vou. Porque quem me sustenta é o Senhor, quem nos dá força é o Senhor, e eu preciso ser diferente dos demais. A luz não pode se apagar. A glória do Senhor não pode acabar na nossa vida. A glória do Senhor não pode acabar na sua vida. Seja diferente nessa terra. Muda o lugar onde você está. Nós precisamos mudar o ambiente em que nós pisamos os nossos pés. Porque não é nós, o lugar não pode mudar nós que mudamos o lugar. Somos nós, porque a palavra nos garante que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será abençoado. Ah, mas eu vou... minha família ainda não é convertida. E aí, minha mãe gosta de ainda tomar umas cajibrina, minha família, elas gostam, né, de vez em quando. E aí, quando eu e o Juliano chega, menino, mas é uma bagunça, o povo sai correndo, chutando as latinhas, quer esconder, o trem derrama, mas vira aquela anarquia. Todo mundo com vergonha, minha tia já muda lá o forró por um louvor, né, que os meninos até brincam. Na hora que nós chegamos, fala: tá chorando, por quê? Muda na hora, né, vai mudando. Por quê? A gente pediu isso? Não, a gente não pediu isso. Nós só não nos envolvemos com isso. Porque Ele sabe, se a gente chegar e continuar aquilo ali, a gente vai ficar pouco, e às vezes eles querem que a gente fique.
E aquela situação não pode acontecer, não é normal, não é bom. Aquela luz ali para nós não é boa. A gente gosta onde tem um lugar de paz. A gente está jogando vôlei, né? A gente está, a nossa igreja, um povo muito bom de vôlei. Nossa, glória a Deus. Mas a gente vai porque, né, a gente tem que deixar a luz brilhar. E aí, assim, a gente chega com uma areia, é aquela benção. Eu cheguei lá naquele vôlei num dia lá, e eu gosto muito, gente, eu gosto muito de dançar. Eu não sei dançar, mas eu gosto de dançar, eu gosto de pular, eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir. E a gente chegou lá nesse dia, a primeira vez que a gente foi, né? As meninas já estavam indo e a primeira vez que a gente foi. E eu cheguei, eu falei, nossa, um forrozão que não era dos crentes, não. E um forrozão e aquela, né, um sertanejo, né, na verdade. Aquela sofrência lá toda, eu falei, nossa, não. Aí jogando, eu falei assim, pera aí um pouquinho, que eu vou lá. Eu falei assim, moça, vamos, faz um favor para mim, muda esse, tem como você pôr um louvor aqui para nós? Ela falou assim, não, mas aí o povo vai achar ruim, né? Não, põe um louvor sertanejo que eles não vão nem ver. Eu falei para ela, põe um louvor sertanejo, pode pôr um forró gospel, pesquisa aí, um forró gospel, né? Um sertanejo gospel, né? Aí jogou lá, não chores, quem cuida de você? Aí, gente, ninguém percebeu, nós confundimos o inimigo. Glória a Deus, mas nós mudamos aquele ambiente. O povo que estava sendo ministrado com sofrência foi ministrado com a glória de Deus, sem saber, porque nós mudamos o ambiente naquele momento, amém? Glória a Deus, aleluia. E assim, nós precisamos entender que nós não podemos ser ministrados pelas coisas desse mundo. Quando nós descobrimos a luz do Senhor em nós, nós brilhamos nas trevas. Nós brilhamos nas trevas. A gente foi para o encontro de casais lá em Caldas. Lá em Caldas Novas. E eu doida para andar de trenzinho também, né? Lá com o povo lá do trenzinho. Mas, gente, que funk tribulado do inferno. O sangue de Jesus tem poder, né? Um funk horroroso, que eu falei, gente, mas como é que faz isso? Lá vai nós, eu e meu marido, né? Que nós dois é parça. Vamos lá conversar com o homem do som. Troca esse louvor, troca essas músicas e tal. E não deu certo. Foi lá, foi um louvor maravilhoso. Eu falei assim, agora nós agita mais do que o povo que estava agitando. Agora eu preciso de vocês. Né? Eu falei, todo mundo cantando e agitando. E a gente agitou e virou um culto. A mulher que estava atrás danou a chorar. E nós fomos orar para aquela mulher. E o povo cantando e dançando e alegrando. E o ambiente foi mudado. Porque nós precisamos ser diferentes nessa terra. Diferentes dos demais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aonde você está? É um lugar atribulado? O seu serviço tem sido um lugar atribulado? Você tem se envolvido? Às vezes essas coisas têm aí entristecido o seu coração? Faça algo, você não precisa maltratar ninguém para mudar o ambiente. Se alguém te ofender, você não é a luz que vai ofender a outra pessoa. Você é a paz que vai entrar no coração dessa outra pessoa que não tem paz. E nós precisamos entender isso. O negócio é que hoje, se a mão vem do lado, a outra vai do outro. E não é assim que Deus nos chama para ser, não é assim que Deus nos chama para fazer. Não é assim, o Senhor nos chama para ser diferentes nessa terra. O Senhor nos chama para ser diferentes. Hoje a moda, né, é andar a vácuo, grudada, né, pelada, se despindo, revelando, né, a sua intimidade, revelando o seu corpo. Para que isso? Para que se amoldar as coisas desse mundo? O seu corpo é templo do Espírito Santo, mulher. O seu corpo é templo do Espírito Santo, homem. Para que, né, sair de casa com uma roupa que vai trazer desejo, às vezes para outros homens, para outras pessoas, ou vai trazer inveja? Para que? Isso é santo, isso é seu, é do seu esposo, né, é do seu prometido. Cuida, zela, não se amode as coisas desse mundo, porque moda cada dia vai lançar uma coisa nova na moda. Só que os diferentes não é ele, os errados não somos nós,
Eles que são diferentes, porque Deus não criou isso. Deus não criou isso. Deus não nos ensina isso, né? Eu, quando eu casei, o Juliano sempre foi muito abençoado, não gostava. Ungido a último, né? Eu e a Jalessa brincava, a pastora Jalessa, né, irmã dele, a gente brincava, porque a gente já conhecia o evangelho, mas estava afastado. Aí um dia eu lembro que a gente andando na praça, e aí falou assim, e ele pegava no pé demais, ô bênção. E aí um dia e ela falou a gente falou uma para ela, falou assim, nossa, se um dia o Ju converter, ele vai ser daquele chato. Dito e feito, para que foi falar? Glória a Deus, foi desse jeito, né, certinho, né, mas eu prefiro hoje meu marido chato do que aquele pecador, né, eu sou feliz hoje com esse marido, que ele não é chato, ele segue a risca, né, eu prefiro hoje, eu sou feliz com ele, né, por quê? Porque isso foi o que diferenciou ele do Juruna. Ele era o Juruna, e o que diferenciou ele do Juruna foi a posição dele com o Senhor, a submissão dele com a palavra, né, o direcionamento dele com o Senhor. É isso que nos diferencia dos demais dessa terra. E por que você vai conseguir querer ser diferenciado? Como? A partir do momento que você tiver um encontro com Deus. Às vezes você pode estar ouvindo eu falar isso aqui e falar assim, essa menina é doida, e para que isso? Que religiosidade. É porque você ainda não teve um encontro com o Pai. Porque quando você tiver um encontro verdadeiro com o Pai, você vai entender que isso não é peso. Perdoar o irmão não se torna um peso, né? Relevar algo que alguém não se torna um peso. Dar outra face não se torna um peso. Não é bom, mas não se torna um peso. Às vezes não é tão legal, mas não se torna um peso. Você vai ver que em tudo existe um propósito, e é para a glória de Deus, amém? E a luz do Senhor começa a brilhar dentro de você, começa a te encher, e você começa a ter essa paz que excede todo entendimento, a alegria que o mundo não pode te dar, começa a habitar dentro de você. Hoje, quando eu começo a adorar, eu fico lembrando de Moisés, falando, gente, o que Moisés sentia naquela tenda? Sabe, Moisés sentava, às vezes nós não sabemos, a gente começa a orar, a gente não sabe o que fala para Deus. Moisés sentava naquela tenda, eu fico imaginando, ele sentava e conversava com Deus. Sabe o que Deus fazia? Abriu o coração para Moisés. Moisés, estou com raiva desse povo, quero matar esse povo tudo. E Moisés era tão entregue. Moisés, ele buscava tanto, ele era tão apaixonado por Deus, que mesmo Deus falando que queria matar o povo, ele falava, Deus, não faz isso não, Deus, arrepende, faz isso não, Deus, não faz isso não, perdoa esse povo. Se hoje Deus sentar para falar com você, e falar para você assim, eu vou matar o seu inimigo, as pessoas que estão te atormentando, o que você vai falar para Deus? O que nós vamos falar para Deus? Se nós tivermos a oportunidade de sentar com o nosso Deus, né? E tem uma pessoa que está pegando o seu pé, falando mal de você na cidade. Uma pessoa que está te atribulando, igual aquele povo estava atribulando Moisés. O que você vai responder para Deus? O que você vai responder para Deus? Moisés respondeu o quê? Perdoa, Deus. Sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio da presença. O interior dele era cheio da presença. Às vezes nós vamos responder, Deus, mata mesmo. Pior que dá vontade, né? Mas nós temos que repreender nós mesmos. E gente, às vezes nós vamos querer responder isso. Mas Deus vai falar assim, mas nós precisamos buscar a glória de Deus. Porque não é isso que Deus quer ouvir. Deus, na verdade, não queria destruir aquele povo, Ele queria saber quem era Moisés. Às vezes Deus vai te desafiar, não é porque é aquilo que Ele quer fazer, mas Ele quer descobrir o que tem dentro de você. Ele quer revelar o que tem dentro de nós. Muitas vezes Deus vai nos pôr à prova com uma decisão para nós tomarmos. Não para que, né, o carinho final seja de Deus para destruir ou para humilhar, né, ou para fazer algo contra o seu inimigo, mas para revelar aquilo que tem no nosso coração. Para revelar aquilo que tem dentro de nós. Lá na Casa Betânia entra e sai gente, né? Direto. E tem época que
dá vontade de falar assim, eu não te quero mais. Um tanto de vez já deu vontade de falar, não. Aí esses dias veio uma abençoada que eu já sofri com ela, né? E aí eu falei assim, ai Deus, eu não quero aceitar não. Mas eu sei que, né? Eu falei assim, mas lá no fundo eu queria aceitar. Eu sabia que eu não podia falar não. Aí então o que eu faço? Passo pro Juliano, que eu sei que ele vai falar assim. Né? Eu vou falar isso, agora eu vou ficar dura com elas. Não, eu não vou fazer nada muito para te ajudar não. Se você quiser, você pergunta o pastor Juliano, se ele puder te ajudar. Eu fingindo que eu sou, né? Que eu sou brava. Se ele quiser te ajudar, ele vai e fala assim. Por quê? Porque eu tenho temor de fechar a porta um dia. E depois essa pessoa não tiver outra chance. E eu fechei a porta. Eu tenho temor. E às vezes as meninas falam, pastora, mas a senhora fica deixando entrar e voltar, por isso que não muda. Eu falei assim, a culpa não é minha, a culpa é dela. Eu não vou, né? Eu não vou carregar essa culpa comigo. E às vezes perdoar 70 vezes 7 é o que Deus nos chama para fazer. Perdoa, simplesmente perdoa. Dê uma nova chance. Se não mudar, não é você que vai carregar o peso. A culpa não é sua. Você simplesmente está revelando quem é você diante daquele que te aflige. Amados, nós temos que voltar ao primeiro amor. A essência da adoração. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus nesse tempo. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus quando tudo for mal. Quando o arroz da lata não tiver mais. Quando não der para comprar uma roupa para o seu filho, um calçado para o seu filho. Eu me lembro bem que uma vez quando a gente iniciou a igreja, a gente passou por um tempo muito difícil financeiro. E eu lembro de um dia que eu estava lá em casa, tinha uma mesa lá, que a gente tinha ganhado, acho que da sua mãe, né, pastor? E tinha uma mesa lá no fundo e a gente estava, minha mãe tinha ido para lá, estava minha mãe, eu acho que meus sobrinhos e nós, né? Tinha bastante gente lá. Só que naquele dia, o arroz da lata era o último. Era o último arroz da lata. E o Juliano não tinha ainda a provisão, né? Nós estávamos verdadeiramente vivendo um dia após o outro. E eu lembro que naquele dia, o arroz da lata estava o último. Eu tinha feito o último e a gente estava almoçando. De repente, bateu no meu portão. Eu não sei se ele está aqui. O William, da Ana Clara. Ele sempre levava uma cesta básica para a casa de Davi. Nesse dia ele chegou lá e ele falou assim, olha, eu quero deixar essa cesta aqui, mas essa não é para a casa de Davi, essa é para vocês. Ele não me conhecia direito. Ele não era de dentro da nossa casa, ele não sabia que a gente estava vivendo. Mas Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia que o arroz da lata tinha acabado. Que era o último. E Deus mandou alguém lá nos abençoar. Para que às vezes nós vamos contestar Deus? Para que às vezes a gente vai falar, eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença, porque depois que eu entrei para a igreja, tudo ficou pior. Sabe o que eu vejo nas dificuldades que nós já passamos financeiramente? Eu vejo o milagre de Deus. Eu vejo experiências com o Pai. Fácil não foi. Não é viver. Viver um momento de dificuldade não é fácil. Ver as mães saindo, comprar um sapatinho para o filho de Natal, né? Comprar as coisas, eu tinha vontade. Mas às vezes os meus filhos iam ganhar de outras pessoas. Não foi fácil. Mas eu não deixei a glória de Deus por isso. Não deixe a glória de Deus pelo dia mal. Não deixe de ir para a tenda do encontro no dia mal. Porque aquele que sabe, aquele que te conhece, ele te vê. Aquele que sabe da sua necessidade, ele te vê. E quando você abandona, deixa para trás no dia mal, deixa a presença de Deus para trás, você impede Deus de fazer um milagre na sua vida. Você impede Deus de operar na sua vida. Você impede Deus de te fazer passar e viver o sobrenatural dele.
Às vezes a gente olhava, eu e Juliana olhava e falava, e pensava, nós pensávamos, não, mas que humilhação, né? Precisar de uma cesta básica. Até despertar e falar, não, isso não é uma humilhação. Isso é viver a bondade de Deus. A bondade de Deus. A fidelidade de um pai que não abandona os seus filhos. Nós precisamos sair de lugar de órfãos. Abandonar aquele lugar de escravo. De achar que a gente é inferior. De achar que a gente é órfão. De achar que a gente é menos. E tomar o lugar de filho. Que foi alcançado por Jesus para nós. Toma o lugar de filho na sua vida. Deixa de adorar outras coisas. Nós precisamos deixar de adorar as outras coisas. Hoje está bom demais. Mas na hora que acabar esse culto, precisa ser colocado em prática. Na hora que acabar essa campanha, precisa ser colocado em prática tudo aquilo que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que está sendo ministrado na nossa vida. O que Deus quer de nós é constância. Nós precisamos ser constantes com Deus. Lá em Oséias tem uma parte que Deus fala para o povo, fala, o amor de vocês é como a neblina, que de manhã tá cheio, só vê a neblina, mas de tarde já não tem mais nada. Deus quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Nós só vamos aprender a ser diferentes nesse mundo depois que nós passarmos pela tenda do encontro, de nós vivermos na tenda do encontro, porque primeiro nós entramos na tenda do encontro para depois encontrar com as outras coisas, para depois viver as outras coisas. Amém? O Senhor te chama, o Senhor nos chama para o primeiro amor de novo. Nós não sabemos que nós vamos viver nesse tempo que se inicia um novo governo, né? Novas direções. Não sabemos se virá a perseguição da igreja, mas ela virá uma hora ou outra. Ela virá. E o que vai te diferenciar nesse tempo? Sabe? Quando você for afrontado contra a palavra de Deus, para negar a palavra do Senhor, como você se posicionará diante disso? O Senhor te chama para ser diferente nesse tempo. Somente a presença dEle te diferenciará dos demais dessa terra. Somente a presença dEle vai fazer de nós pessoas diferentes, amém? Quem aqui quer voltar ao primeiro amor? Quem aqui tem a necessidade de dizer, olha Deus, o tempo de me posicionar é hoje. O tempo, Senhor, ó Pai, de voltar ao primeiro amor é hoje. Senhor, às vezes eu penso que está tudo normal, está tudo certo, não tem problema não. Não tem problema não tem problema eu me envolver com as coisas que não agradam a Deus, não tem problema eu sentar na roda dos escarnecedores, não tem problema, eu ouvir outras músicas que não adoram o teu santo nome, não tem problema, Deus. Mas como não tem problema? Você está se alimentando de quê? Como você vai resplandecer a glória, a luz do Senhor, se você não está se alimentando disso? E hoje o Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas capazes de renunciar por Ele, pessoas capazes de se entregar por Ele, pessoas capazes de abandonar por Ele, pessoas que vão viver sim, as adversidades, mas que não vai abandonar o Senhor nesse tempo, não vai renunciar, não vai deixar de ser quem Deus te chamou para ser nesse tempo. Se você quer ser essa pessoa, eu quero orar com você. Se você quer ter um novo tempo com o Senhor, se você quer resplandecer a luz do Senhor nessa terra, eu quero orar com você. Eu queria chamar as meninas para cantar um louvor, e eu quero orar com você. Às vezes você fala assim, Deus, quanto tempo tem que eu não oro em línguas? Quanto tempo tem que eu não oro com o Senhor? Quanto tempo tem que eu não sinto a tua presença? Quanto tempo tem que eu não sinto a paz que excede todo entendimento? Se você está assim,
Ou se você viveu esse tempo, Senhor, eu estou vivendo um tempo em que tanto faz, né? Tanto faz as coisas do mundo e as coisas daqui, eu não estou sendo diferente. Ou se você quer mais de Deus, eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. E nós vamos orar com você. Às vezes, eu tomo a liberdade, pastor. Se você quiser vir aqui à frente, receber uma oração, se você está fraco às vezes na fé, se você está fraco às vezes, né, para buscar o Senhor, vem aqui à frente, como aquela mulher do fluxo de sangue, que já não aguentava mais tanta dor, aquela mulher do fluxo de sangue já não aguentava mais tanto sangramento, vem aqui na frente, e fala com o Senhor, fala: Deus, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua presença. Aleluia. Eu quero mais de ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, ser diferente. Mas rasgue agora o teu coração, porque o Senhor te chama neste lugar. O Senhor te chama neste momento. O Senhor te chama para ser diferente nessa terra. O Senhor te chama para cumprir o ID dele nesse mundo. O Senhor te chama para fazer a vontade dele. O Senhor te chama no lugar onde você está, no seu trabalho. O Senhor te chama na sua casa. Sim, e hoje Ele quer alimentar a sua vida. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer fazer com que você saia daqui brilhando a luz dEle. Que você saia daqui com um novo pensamento, com novas atitudes, em nome de Jesus. Enquanto esse louvor acontece, eu quero que você ore. E se os pastores, né, quiserem orar também, ou se você... ore, busque a face do Pai, em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que nós recebemos mais do Senhor. Neste lugar, tu és real. Se entregue totalmente a Ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
entregue totalmente a Ele. Seja cheio da glória do Senhor. Se humilhe perante aquele que tem misericórdia de nossas vidas. Deixa Ele fazer algo maravilhoso resplandecer sobre a tua vida aqui hoje. Seja cheio da glória do Senhor. Recalabaçu de candalamanás. Receba nesta noite. Aleluia, aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. Ele está ouvindo o teu clamor. Ao meu Ele está ouvindo o teu clamor nesta noite. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua presença é real neste lugar, Pai. A tua presença é real neste lugar. Brilha a tua luz em nós, brilha a tua luz em nós, Senhor. Quebranta, Senhor, os nossos corações, Pai, e que nós possamos, Senhor, ó Pai, nesta noite sairmos deste lugar diferente, Senhor. Assim como Moisés, Senhor, ó Pai, saiu daquele monte, Senhor, resplandecendo a tua luz, resplandecendo a tua glória. Que por onde nós passarmos, a glória do Senhor seja manifestada através das nossas vidas. Que por onde nós passarmos, o poder do Senhor esteja em nós, e que vidas sejam impactadas, Senhor, ó Pai, não por aquilo que nós somos, porque sem o Senhor nós não somos nada, mas por aquilo que carregamos, Senhor, ó Pai, por aquilo que carregamos em Ti, por aquilo que carregamos, Senhor, na Tua presença. Oh, recebe mais do Senhor nessa noite, recebe o renovo do Senhor, recebe a unção do Senhor, a unção que transforma, a unção que cura, a unção que liberta, a unção que faz nova todas as coisas. Recebe hoje o renovo do Senhor, e entenda que o Senhor te chama para brilhar nessa terra, em nome de Jesus. Aleluias. Mais vale um dia diante do teu poder, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só você que crê, aplauda bem forte a Ele nessa noite. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, aleluia. Antes de você ir embora, abraça seu irmão, fala assim: um abril foi abençoado, amanhã é maio. Então vamos lá, amanhã vamos estar juntos aí, amém? Deus abençoe a sua vida, te cubra, te guarde, em nome de Jesus.